Hoje o vídeo é uma receita que eu amo. Pão fofinho e saboroso, receita de mãe e com passo a passo para você. Os ingredientes são super acessíveis. Você vai precisar de 50 gramas de fermento biológico fresco, 90 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, 400 ml de leite morno, 1,5 kg de farinha, 4 ovos e 1 colher de café de sal. Os ingredientes vão ficar aqui na descrição do vídeo. Primeiro eu gosto de derreter o fermento junto com o açúcar. E aqui vai uma dica. Nunca misture o fermento com o sal, porque prejudica o efeito de crescimento. Já o açúcar contribui para o processo de fermentação. Os fungos do fermento, eles se alimentam da glicose e liberam bolhas de gás que fazem sua massa acumular mais ar e crescer melhor. Essa medida de açúcar vai deixar o seu pão bem suave. Se você quiser, pode acrescentar mais umas 2 ou 3 colheres de açúcar e deixar essa massa mais doce. Combina muito para fazer aquelas roscas e finalizar com leite condensado e coco por cima. Fica uma delícia. No liquidificador, nós vamos colocar os 4 ovos médios, o óleo, leite e o sal. E aqui vale o mesmo que para o açúcar. Se você gosta do pão mais salgadinho, coloca mais uma colherzinha de sal que já vai mudar o sabor. Essa massa é muito versátil. Depois de bater bem, nós vamos misturar esse líquido no fermento derretido que está na bacia. E em seguida acrescentar a farinha de trigo aos poucos. No início, eu prefiro utilizar uma colher para ir fazendo a mistura e quando estiver ficando mais difícil de mexer com a colher, eu coloco a mão na massa. Mas se você não gosta de sovar, pode bater na batedeira também. Geralmente as batedeiras planetárias têm aquele gancho para massa, mas se você for dobrar a receita, bata em 2 vezes para não sobrecarregar sua batedeira. Aqui é importante que você não coloque a farinha toda de uma vez, para não errar no ponto. Nem sempre a gente vai usar toda a quantidade de farinha que a receita pede. No meu caso, eu utilizei quase 1 quilo completo. Ainda sobrou um pouquinho, que eu separei para utilizar na hora de enrolar a massa. O segredo para incorporar a farinha de trigo na massa é você ir puxando a sua massa de fora para dentro. O ponto certo é esse que a massa desgruda da mão, mas ainda parece que quer grudar, sabe? Muita farinha faz o pão ficar seco depois, então eu prefiro deixar mais molinho assim. Massa no ponto, cubra com um pano limpo e deixe descansar por 40 minutos, ou até dobrar de volume. Se aí onde você mora estiver friozinho como aqui, é só você pré-aquecer o seu forno por uns 2 minutinhos, desligar e deixar a massa lá dentro. Vai crescer super bem. Hora de enrolar o nosso pãozinho.
Aí eu coloquei um pouquinho de farinha no fundo da assadeira para não grudar a massa e comecei a fazer a divisão. Eu gosto de repartir em 4 partes iguais. Vai render 4 pães grandes, tipo aquele pão de forma que vende no mercado. Você vai consumir ele cortando em fatias, mas você pode dividir em até 16 partes e fazer pãezinhos menores. Aí fica aquele pãozinho unitário. Para enrolar não tem segredo. É só você abrir a massa fazendo movimentos para frente e para trás com o rolo. Se você não tiver um rolo desse, pode usar uma garrafa de vidro, também dá super certo. E aqui outra dica, quanto mais estreitinha a sua massa, mais alto e gordinho o pão fica. E quanto mais larga, mais comprido e baixinho. E se sua massa ainda estiver grudando, não se preocupa, vai colocando mais farinha que tudo se conserta. No acabamento eu fiz uns cortes para dar um charme e deixei descansar por 5 minutos, o tempo de pré-aquecer o forno. Aqui eu deixei a 230 graus por aproximadamente 40 minutos, mas você pode utilizar a temperatura indicada para bolos e massas, porque cada forno funciona de uma forma. Quando o pão começa a dourar, eu viro a assadeira para que todos os pães assem de forma igual. Agora pronto, eles estão no ponto que eu gosto. Você pode assar um pouco mais se preferir mais moreninho. E olha como fica macio. Eu amo o pão saído do forno derretendo a manteiga. Esse pão é muito saboroso e vai bem com tudo. Manteiga, requeijão, queijo branco, o que você quiser. Ele é o pão oficial aqui de casa. Minha mãe, minhas tias, todo mundo faz esse pão e não tem quem não ama. Se você fizer essa receita, depois me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou do vídeo e quiser nos acompanhar, é só clicar no botão de se inscrever e não esqueça de curtir esse vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.